Boa noite, sou o aluno Guilherme Santos e fiz o trabalho de planejamento da cultura da soja na Coxilha e na Várzea com o Juliano e com o Eduardo. Vou falar um pouco sobre a quantidade de semente e sobre as cultivares que vão ser aplicadas nas duas áreas da lavoura de 100 hectares de um produtor de cacequi. Nos 50 hectares da área de coxilha irrigada, tem uma expectativa de 4.200 kg por hectare, milho de cultura antecessora e a cultivar de soja que vamos aplicar é a BMX Zeus, que possui alto potencial produtivo e precocidade, e peso de 1.000 sementes igual a 209 gramas. Na área de várzea, também de 50 hectares, tendo de cultura antecessora o arroz, e expectativa de 3.600 kg por hectare, vai ser aplicada a cultivar BMX Valente, que tem característica de bom comportamento na várzea, rusticidade e peso de 1.000 sementes igual a 189 gramas. Aqui eu procurei utilizar uma tabela com os espaçamentos e plantas por metro linear de acordo com as recomendações contidas nas indicações técnicas para a cultura da soja no RS e Santa Catarina, para calcular a quantidade de sementes. Nos cálculos de semeadura, na área de coxilha irrigada com a BMX Zeus, buscamos a população de 280.000 plantas por hectare. Considerando 10% a mais devido à perda por pragas e doenças, a semeadora deverá distribuir 15 sementes por metro, e teremos que semear 385.000 sementes por hectare, ou seja, 80,5 kg por hectare, totalizando compra de 4.025 kg de soja para os 50 hectares de coxilha. Na área de várzea, com a cultivar valente, desejamos uma população de 200.000 plantas por hectare e considerando 10% a mais devido à perda por pragas e doenças, a semeadora deverá distribuir 11 sementes por metro e teremos que semear 275.000 sementes por hectare, ou seja, 52 kg por hectare, totalizando a compra de 2.600 kg de soja para os 50 hectares da várzea. Por fim, temos os cálculos de produtividade considerando 30 vagens por plantas e 2,5 grãos por vagem. Na coxilha, 100 sacos por hectare e na várzea, 65. Concluindo na tabela com os resultados, nos 50 hectares de coxilha, produtividade de 5.000 e na várzea, 3.250. Agora eu vou falar sobre a calagem e adubação para a cultura da soja nas duas áreas. Começando então pela calagem, considerando que esse solo apresenta um pH em água 1:1 de 5, saturação por base 52,2%, e saturação por alumínio de 8,6%, este solo necessita de calagem. Considerando que nas duas áreas é utilizado o sistema plantio direto consolidado, a quantidade de calcário a aplicar neste caso é 1/4 do índice SMP para pH em água 6. A dose de calcário PRNT 100% para o índice SMP igual a 6,3 será de 1,8 toneladas por hectare, que dividido por 4 resulta uma dose de 450 kg por hectare. Considerando que o calcário disponível contém um PRNT de 68%, será necessário 660 kg por hectare de calcário, que multiplicado por 100 resulta uma dose de 66.000 kg por hectare, que será dividido metade para a área do coxilha e a outra metade para a área da várzea. Agora eu vou falar sobre a adubação, começando pela área da coxilha irrigada. A adubação nitrogenada para a cultura da soja não é recomendada devido à eficiência da FBN, então deve ser realizada a inoculação das sementes. Ele pode ser feito diretamente nas sementes à sombra, momentos antes da semeadura, ou então injetado em solução diluída na linha de semeadura. Já em relação à adubação para o fósforo, considerando a classe alta de disponibilidade de fósforo no solo, sendo a soja o primeiro cultivo a ser implementado após a coleta de amostra de solo, e a expectativa de produção 1.200 kg por hectare maior que a produção de referência, a dose de fósforo recomendada será de 63 kg por hectare ou 3.150 kg, considerando 50 hectares. Já para o potássio, a dose recomendada será de 105 kg por hectare, que
que multiplicado pelas 50 hectares resulta em uma dose de 5.250 kg de potássio. Para suprir as necessidades da cultura, será utilizado fertilizante MAP na semeadura, que contém 11% de nitrogênio e 52% de fósforo. Para suprir os 63 kg de fósforo, será necessário aplicar 121 kg por hectare de adubo MAP, ou 6.050 kg considerando 50 hectares. E com isso também será aplicado cerca de 13 kg por hectare de nitrogênio, mas essa quantidade não deve influenciar na fixação biológica de nitrogênio. Já em cobertura, para fornecer os 105 kg de potássio, será utilizado o KCl na dose de 175 kg por hectare, em uma única aplicação, ou então 8.750 kg considerando 50 hectares. Aqui nessa tabela temos as quantidades de nitrogênio, fósforo e potássio a serem aplicadas na semeadura e em cobertura. Já para a área da várzea, o único critério que modifica para a recomendação de nitrogênio, fósforo e potássio é a expectativa de produção, que é de 3.600 kg por hectare. Então, a adubação nitrogenada ela não é recomendada. Então, segue a mesma lógica da área da coxilha. Deve ser feita a inoculação das sementes diretamente nas sementes, à sombra, ou então injetada na linha de semeadura. Com relação à adubação para o fósforo, a dose de fósforo recomendada será de 54 kg por hectare, ou então 2.700 kg de fósforo, considerando as 50 hectares. Já para a adubação de potássio, a dose recomendada será de 90 kg por hectare, ou então 4.500 kg de potássio, considerando as 50 hectares. Na área da várzea também será utilizado fertilizante MAP na semeadura para suprir as necessidades da cultura. Para suprir os 54 kg por hectare de fósforo, será necessário aplicar 104 kg por hectare do adubo MAP, ou então 5.200 kg, considerando 50 hectares. Com isso também será aplicado cerca de 11 kg por hectare de nitrogênio, mas essa quantidade não deve influenciar na FBM. Já em cobertura, para fornecer os 90 kg por hectare de potássio, será utilizado o KCl, na dose de 150 kg por hectare, que multiplicado pelos 50 hectares resulta em uma dose de 7.500 kg. Aqui nessa tabela temos as quantidades de nitrogênio, fósforo e potássio a serem aplicadas na semeadura e em cobertura para a área da várzea. A dose total de N é de 550 kg, de fósforo 2.700 e de potássio 4.500. Será aplicado toda a quantidade de nitrogênio e fósforo em semeadura e a dose de potássio será aplicada toda em cobertura. Juliano, nós vamos falar sobre as defesas fitossanitárias da soja e o tratamento de sementes. A coxilha, a gente escolheu a variedade Zeus, e da várzea a gente escolheu a variedade Valente. Aí como que era a buva e o azevém, eles eram resistentes ao glifosato. Aí para o controle da buva, vamos utilizar o HitBest, que tem como ingrediente ativo o sulflofanacil. Para sua melhor efetividade, deve-se aplicar o mesmo quando a buva tem 8 folhas, ou menos, com dose de 35 a 50 ml ao hectare. É um volume de cauda de 150 a 300 litros ao hectare. Para o controle do azevém, aí vamos utilizar o Select, um herbicida sistêmico do grupo químico Oshima ciclohexanodiona, com dose de 0,45 litros ao hectare, com um volume de cauda de 100 a 200 litros ao hectare. Esses produtos devem ser passados na lavoura antes da plantação da soja. Tratamentos de sementes da coxilha. Para o tratamento de sementes, vamos utilizar o inseticida sistêmico Fortensa Duos,
nas proporções de 160 ml por 100 kg de sementes, com volume de calda de 3 litros por 100 kg de sementes, o qual controla lagarta rosca, coró, tamanduá da soja, mosca branca. E aí, da várzea, vamos para o tratamento de sementes. Na várzea utilizamos um fungicida. Devido à várzea ser mais úmida, o fungicida será o Vitavax, que controla fungo de armazenamento, podridão de sementes, antracnose, podridão do colo, mancha púrpura, fungo pós-colheita e o mofo branco. Aí vamos utilizar uma proporção de 250 a 300 ml cada 100 kg de sementes, em uma calda de 3 litros a 100 kg de sementes. Junto ao tratamento de sementes, vamos utilizar um bom inoculante para melhorar a absorção de nitrogênio por meio da simbiose dos rizóbios com a planta. Optamos por fazer 2 tratamentos de sementes diferentes pelo fato de ser 2 áreas diferentes e 2 variedades de sementes. Adequamos o tratamento conforme a área e a variedade da soja. Controle de pragas. Após a emergência da soja, deve-se visitar a lavoura semanalmente para inspecionar as plantas, usando o método de batida de pano para saber quando entrar com o defensivo. No estágio vegetativo, devemos tomar cuidado com as lagartas desfolhadoras, as quais prejudicam a soja, danificando a área de absorção de luz, diminuindo a produção de fotossíntese. Para o controle das lagartas, vamos usar o Belt, que controla a lagarta do soja, lagarta falsa medideira, lagarta militar, lagarta helicoverpa. Nas doses de 50 a 70 ml ao hectare, a calda de 100 a 300 litros ao hectare. 2 aplicações em intervalos de 20 dias, podendo mudar e aplicar antes ou depois, conforme a necessidade vista mediante a batida de pano. No estádio reprodutivo, devemos tomar cuidado com os percevejos e as lagartas das vagens, os quais, se não controlados adequadamente, causam muito prejuízo na produção e peso de grãos. Para o controle, usaremos o Engilfleno, que controla a lagarta da soja, percevejo verde, percevejo marrom, percevejo verde pequeno, vaquinha, mosca branca. Usamos uma dose de 250 ml ao hectare, com uma calda de 200 litros ao hectare. Controle de doenças. A aplicação de fungicidas se dará por meio do cuidado semanal com as plantas. Sempre que visto necessidades, utilizamos o Fox Pro, que controla ferrugem asiática, mancha-alvo, mancha parda, antracnose, cercosporiose, oídio e o mofo branco. Com dose de 500 ml ao hectare e uma calda de 150 litros ao hectare, com intervalo de aplicação de 30 dias. Entramos com a primeira aplicação antes do fechamento das linhas, para que molhe as folhas baixas. Capina química. Vamos usar o Select para controlar as ervas daninhas até o fechamento da linha. Após isso, não é necessário, pois a soja impedirá a luz de passar. Usamos a dose de 450 ml ao hectare e calda de 100 a 200 litros ao hectare.